Bom dia, pessoal. Gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão aqui prestigiando a segunda palestra do dia do Poliglotar 2021, sexta edição, evento híbrido, que hoje será transmitido completamente online. Hoje a gente conta aqui com a participação especial do Wallace Armani, que vai falar sobre etnografia linguística. E o Wallace, ele é professor, tradutor, hiperpoliglota. Ele já fez o cadastro dele lá na HIPIA, né, The International Association of Hyperpolyglots, e já estuda línguas desde os 14 anos, conhece uma série de países e tem uma formação acadêmica na área de ciências humanas, né? Tem interesse em empreendedorismo, sociologia, ciência política e letras, e atualmente ele faz mestrado em sociologia política na UPERJ, UCAM, né? Imagino que seja uma instituição lá do Rio de Janeiro. Do Rio, sim. Então, seja muito bem-vindo, Wallace, e estamos ansiosos por ouvi-lo. Obrigado, Robson. Pessoal, bom dia. Eu estou muito satisfeito, muito contente, na verdade, de estar aqui, porque eu acho que é uma oportunidade não só de falar de assuntos interessantes, e, no caso, esse assunto é um assunto caro a mim, mas acho que trocar ideia com outras pessoas e tentar espalhar o máximo possível algumas coisas, né, algumas sementinhas, vou dizer assim, que eu acho que podem contribuir para os estudiosos de línguas no geral, independentemente se eles estão na universidade ou não. Tá? Eu vou tentar concentrar bastante nisso, inclusive. Eu vou dividir a minha fala em 5 partes. Eu não sei se vou dar conta de cobrir todas as 5, mas pelo menos essa é a ideia inicial, dado o tempo que nós temos. Então, a primeira parte, vou falar exatamente sobre a etnografia, tentar conceituar o que é isso para apresentar a vocês, talvez pessoas que conhecem, outras que não conhecem. Na segunda parte, vou falar brevemente sobre a etnografia linguística, né, que é o tema que eu vou tratar aqui hoje. E aí eu vou trabalhar na sequência, na terceira parte, com um estudo de caso, que eu chamo de Itália 2013. Na quarta parte, também um outro estudo de caso, que eu chamo de Lituânia 2017. E, finalmente, na quinta parte, se der tempo, eu vou tratar da etnografia linguística aplicada à sala de aula, no caso, aí, o ambiente de ensino-aprendizagem de língua estrangeira, tanto em nível acadêmico ou não acadêmico, ok? Em cursos livres também. Então, basicamente, é isso que vocês têm em mente do que eu vou falar. A primeira parte, então, sobre a etnografia, a gente tem que entender o seguinte, né? Etno é uma palavra que significa, basicamente, a tradução muito simples, povo, né? E a grafia é a escrita. Então, o que a gente tem quando a gente pensa em etnografia? Uma escrita de uma observação que alguém faz, no caso, um observador/pesquisador, de uma cultura diferente, de um povo diferente, de uma comunidade diferente. Ou seja, um agrupamento social no qual o pesquisador se insere e ali, não com o olhar dele, pesquisador, mas buscando o olhar dos locais, daquela comunidade observada e pesquisada, ele vai tentar aprender como é ou como são, na verdade, os modos de vida daquele povo. Quais são as rotinas, como eles se comportam em relacionamentos entre marido e mulher, ou entre pessoas que têm um relacionamento afetivo, independentemente se dos gêneros aí aplicados, se é uma relação homoafetiva ou heteronormativa, quais são os credos daquele povo, ou seja, quais são as religiões, ou como que as práticas religiosas são manifestadas ou manifestas naquela cultura, quais são os códigos, não só linguísticos, mas quais são os códigos de conduta que aquela cultura específica se manifesta. Ou seja, a etnografia ela basicamente serve como uma metodologia de pesquisa que é oriunda da antropologia, que mais tardiamente ela vai passar para a sociologia, e hoje ela é utilizada na comunicação, ela é utilizada para fazer pesquisa de mercado, ela é utilizada em empresas, inclusive já tem empresas que adotam metodologias etnográficas para entender como está sendo o processo
laboral dentro daquela instituição, dentro daquela organização. Enfim, as aplicações são várias, inclusive também a aplicação da etnografia no campo da linguística aplicada. Então, em resumo, é basicamente o seguinte: de acordo com os métodos, com a teoria, para se fazer um processo de etnográfico, o pesquisador ele precisa de permanecer pelo menos 1 ano em contato direto com aquela comunidade. E, ao ter contato direto com aquela comunidade, ele se despe de seus preconceitos, ele tira aquilo que a gente chama de visão etnocêntrica, que é o quê? É eu, o Wallace, que moro em Belo Horizonte, que estudo isso, aquilo, outro, tenho 44 anos, vou para um país tal, ou vou para uma comunidade tal, X ou Y, e ali eu vou passar a observá-los com o meu olhar, usando todos os meus pré-julgamentos, todos os meus preconceitos, ou seja, tudo aquilo que eu entendi e todo aquele processo no qual eu fui inserido culturalmente e socialmente até o meu momento atual. Não é isso que eu tenho que fazer como um etnógrafo. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso olhar a comunidade, isso aqui é um ponto importante, eu preciso olhar a comunidade estudada no olhar da própria comunidade. Como aquela comunidade se percebe? E aí, obviamente, eu vou acompanhar o dia a dia dessas pessoas e vou observando o que vai acontecendo. Eu posso interagir com elas por meios de entrevistas, eu posso elaborar questionários, e, ao final daquele processo todo, eu vou desenvolver um relatório da minha pesquisa, que aí eu vou difundir isso com os meus pares, nesse caso aqui, ainda no ambiente acadêmico. Entendido isso, ou melhor dizendo, isto posto, a gente tentando entender o que é a tal da etnografia, eu avanço para o ponto 2 aqui da minha fala, que é a etnografia linguística. E aqui eu tenho que abrir um parênteses, porque quando a gente pensa em linguística, eu estou pensando numa ciência, e existe aplicações etnográficas no campo da linguística para o estudo de como pessoas aprendem e desenvolvem o fazer linguístico em sala de aula, por exemplo. No caso, basicamente é chamado de etnografia da linguagem. Percebe que eu vou usar o nome etnografia linguística, mas geralmente o nome que é usado na academia é etnografia da linguagem, em que se estuda os processos dos educandos, por exemplo, numa sala de aula. Podem ser educandos no ensino médio, podem ser educandos no ensino superior, num curso de letras, por exemplo. E aí, o pesquisador ele vai fazer uma observação participante de todo aquele processo a qual os alunos estão inseridos durante 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos e assim por diante. A partir dali, ele também produz um relatório e esse relatório se transforma numa pesquisa que pode ser publicada e que ela vai servir de base teórica para outros pesquisadores, né? Para que o conhecimento seja desenvolvido, inclusive coletivamente, e ele seja avançado a cada dia que passa. Então, isso é como, por exemplo, é aplicado à etnografia, que chamam de etnografia da linguagem, dentro da sala de aula para o pesquisador. O que eu vou me referir aqui, e que eu chamo de etnografia linguística, é tentar sair um pouco do ambiente acadêmico para fazer com que o pesquisador, e aí agora eu vou pedir para que vocês me entendam, toda vez que eu falar a palavra pesquisador, vocês vão entender como o estudioso de línguas, o aprendiz de línguas, o poliglota, o professor, o tradutor. Ou seja, o pesquisador aqui, agora ele é um sujeito que ele está inserido num universo, num ambiente no qual o interesse dele é aprender e se desenvolver linguisticamente. Melhor dizendo, ele quer desenvolver as competências linguísticas dele. Então, eu saio de um ambiente acadêmico, trazendo a etnografia, que é uma metodologia de pesquisa científica, mas tentando adequar isso para a realidade das pessoas que queiram utilizar a etnografia, mesmo que não sejam cientistas, ou mesmo que não conheçam a fundo as metodologias.
Porque nesse caso aqui, o qual eu vou mencionar, não vai ser necessário que você, pesquisador estudioso, desenvolva pesquisas, desenvolva relatórios. Não vai ser esse o nosso objetivo. O objetivo será usar isso em nosso favor para nos desenvolvermos linguisticamente, aprendermos mais e mais sobre as línguas às quais nós temos interesse. Então, esse aqui é o motivo real da minha fala, da minha palestra. Então, pensar o seguinte, para avançar. Imaginem que vocês, pesquisadores, estão se inserindo numa cultura nova. Mas, para se inserirem nessa cultura nova, vocês já estão, por exemplo, aprendendo um determinado idioma. Pode ser o inglês, pode ser o espanhol, pode ser o português, pode ser o hindi, pode ser o árabe, não importa o idioma. Você começa o seu processo de aprendizagem, né, de aquisição e aprendizagem, vamos colocar assim, seja com professores particulares, sejam em escolas, seja através de construção de redes e conexões de amizades nas redes sociais, seja através do autoestudo, pegando um manual, assistindo vídeos no YouTube, não importa a forma, mas você já está num processo de querer aprender aquele idioma. E, às vezes, já aprendeu muita coisa daquele idioma. Qual que é o passo que, às vezes, as pessoas vão querer tomar para poder se aprofundar? Elas vão querer ir, por exemplo, a países os quais aquele ou aqueles idiomas são falados, né? Com a ideia de fazer turismo, ou com a ideia de fazer uma imersão, ficar ali fazendo um intercâmbio ou trabalhar naquele lugar. Independentemente dos motivos ou motivações, nós, pesquisadores, estudiosos de línguas, criamos para que a gente possa nos desenvolver mais e mais no aprendizado de um idioma X ou Y. Ir para um outro país significa que, na visão que eu estou querendo trazer para vocês aqui, que eu vou para aquele país não mais como um turista. Por que eu quero enfatizar isso? Porque o turista, ele passa por um lugar. Geralmente, ele observa aquele país, independentemente dos dias que ele fique e permaneça lá, pelas lentes do guia turístico, pelos guias, pelas lentes de uma excursão junto com pessoas do mesmo país dele, que geralmente têm os mesmos valores, os mesmos princípios, compartilham e conjugam da mesma língua e dos mesmos elementos culturais. Mas ele acaba o turista acaba não se adentrando dentro da cultura local, experienciando os gostos culinários locais, vivenciando as artes produzidas naquele local, interagindo com os nativos de uma forma não só que se cria uma relação apenas de compra e venda de objetos ou de alimentos, mas tentando entrar mais e mais na vida daquelas pessoas e buscar entender como aquelas pessoas se relacionam. Quais são os códigos delas? Ou seja, eu posso chegar em uma pessoa de um país tal e tal e dar um beijinho no rosto? Eu posso chegar e dar dependendo do país, eu posso chegar e abraçar uma pessoa? Eles usam 2 beijos, 3 beijos ou um beijo? Eles usam, de fato, o aperto de mão? Como que é isso? A saudação ela é feita distanciada, né, através de uma referência, de um movimento de cabeça, por exemplo. Abraçar alguém pode ser ofensivo? Isso são elementos que a gente começa a entender parte dos códigos culturais e sociais daquele grupo a qual nós estamos inseridos, ou nós estamos nos inserindo, que é o nosso objeto de estudo. E aí, quando a gente passa a entender parte dos códigos, nós começamos a entender como aquela cultura se manifesta. Aquelas pessoas, para entrar na casa delas, eu tenho que tirar meu sapato e deixar na porta, ou eu posso entrar livremente com o meu sapato? Né? Em vários países isso acontece. A gente entrar e deixar o sapato na porta. Eu uso chapéu ou não uso chapéu? Pode acontecer casos, por exemplo, na Rússia ou alguns países vizinhos à Rússia, que se eu assoviar
na rua, como aqui no Brasil a gente tem mania de cantarolar, assoviar para tudo quanto é lado, cantarolar pequenas melodias, em países como a Rússia, por exemplo, assoviar na rua é visto como algo mal educado. E tem um processo ali ligado a um elemento ali ligado a questões religiosas, das crenças deles. Tá? Aí você pensa assim, não sabia disso. Então, a gente tem que entender que muitos dos nossos comportamentos em nossos respectivos países, que para nós é naturalizado, porque assim a gente foi, grande Matias, que nós fomos inseridos naquele processo desde a nossa tenra infância, quando a gente vai para um outro país, nós levamos toda essa construção social e cultural que a gente tem, esses valores morais, inclusive, nossas condutas, para aquele local. E isso gera aquilo que é chamado de choque cultural. Esse choque cultural ele se dá por quê? Porque nós carregamos nossos valores, que eu falei mais cedo, etnocêntricos. E eu quero impor os meus valores, a minha percepção de mundo, para aquele povo que não é o meu povo de origem, com uma língua que não é a minha língua de origem. Então, a gente começa a sentir algumas dificuldades, e isso vai acontecer muito com um turista, que não quer se inserir na cultura local. Ele só quer estar ali parecendo que ele está entrando no cinema com pipoca e um refrigerante. Ele acaba vivenciando a experiência internacional como se ele estivesse num cinema, vendo um filme. E não é esse o processo a qual eu acredito, não é esse o processo em que nós, estudiosos, pesquisadores, queremos ao aprendermos línguas estrangeiras de fato, porque não basta eu apenas falar uma língua, ter um bom vocabulário, conseguir entender o que a pessoa nativa fala comigo, saber responder, saber me comunicar, saber um pouquinho de gramática ou não. Mas eu tenho que entender que há nuances culturais, elementos culturais que cercam aquele país a qual eu estou inserido. Os trajes utilizados, a comida típica, as músicas tocadas naquele lugar, quais são as manifestações religiosas e artísticas, tudo isso conta. Se você vai a trabalho, por exemplo, aquelas pessoas no escritório, elas trabalham em processos similares àqueles aos quais você está inserido no Brasil, ou na Argentina, ou independentemente do país a qual você viva. Então, ter essa observação, essa sensibilidade de interagirmos no local a qual nós estamos chegando, se é para ficar uma semana, um mês, um ano ou 10 anos, muitas pessoas acabam, às vezes, ficando anos num país. Eu conheço vários casos assim. E essas pessoas só se relacionam dentro daquela comunidade delas, a qual, por exemplo, eu sou brasileiro. Aí eu viajo, fico trabalhando 7 anos num país qualquer. E aí eu volto falando português do mesmo jeito que eu saí. Eu sei falar bom dia, boa tarde, quanto custa na língua local. Ou seja, eu não vivenciei naqueles 7 anos quais eram os costumes, os hábitos, as rotinas daquele local. Eu fiquei inserido num gueto que eu crio com meus pares. É fundamental isso para se poder integrar na cultura local. Sem dúvida. Então, assim, eu acabo voltando, eu não aprendi a língua local e mal sei como aquelas pessoas vivem, porque eu ficava comendo feijoada o dia todo, em 7 anos no meu país, né? Como eu estivesse no meu país. E isso, gente, é o mais frequente. Tá? É o mais frequente. Por isso que eu proponho essa questão da etnografia. Então, na hora que a gente entende isso, eu estou olhando meu tempo ali, são 10h34, para a gente avançar um pouco mais. Se alguém depois tiver alguma dúvida em relação a isso, me pergunte, por favor. Eu vou avançar para o ponto 3 aqui da minha fala, que é o estudo de caso Itália 2013. Eu vou tentar falar brevemente sobre isso. Eu sou de família italiana. Meus ancestrais vieram da província autônoma de Trento, que é o norte, ali na divisão com a Áustria, que já foi no passado Tirol, depois passou a fazer parte do Império Austro-Húngaro e hoje faz parte da Itália. Desde o início do século XX faz parte da Itália. Exatamente, parte do Trento e parte do Bolzano fala alemão. Fala alemão, inclusive.
naquela região ali, uma região fronteiriça, como o Matias bem observou, se você encontra pessoas que falam italiano como língua-mãe e pessoas que falam italiano e alemão como língua-mãe. Né? Então, às vezes, em Bolzano, por exemplo, as placas são em alemão e italiano. É interessantíssimo. E esse alemão falado ali é o mesmo alemão falado no sul da Áustria, basicamente em Innsbruck. Então, a gente entendendo um pouco de onde a gente está se situando, depois quem quiser pesquisar, das 20 regiões da Itália, o Trentino Alto Adige, ela fica lá mais ao norte possível. É basicamente a fronteira lá já com a Áustria. Em linha reta, se você sai de Trento, você passa por Bolzano, chega em Innsbruck, na Áustria, e vai mais um pouquinho, você chega em Munique, na Alemanha. Em uma linha reta quase. São 4 horas e meia de viagem de trem entre Trento e Munique, e 2 horas e meia de trem entre Trento e Innsbruck, na Áustria. Situando esse ambiente todo, eu vou trazer para vocês esse caso, que é o caso Itália 2013. Anualmente, existe um processo que é organizado pela Província Autônoma de Trento, que leva até a província 22 jovens entre 18 e 36 anos, de origem trentina, que estejam espalhados mundo afora, tá? Brasil, Argentina, Alemanha, Suíça, México, Austrália, Bósnia, estou falando dos países que eu lembro de pessoas que já foram, Canadá, Estados Unidos, enfim, vários países. E eles selecionam 22 daquele ano para poder irem e se alojarem em casas de família de trentinos locais, ou seja, 22 outros jovens que mais ou menos tenham os mesmos gostos, as mesmas características, ou elementos culturais similares. E em 2013 eu fui selecionado como um desses jovens para poder ir até a província. Lá eu teria que ficar, a regra seria ficar 21 dias dentro da província, em que eu não poderia sair da província, eu não poderia ir a Milão, por exemplo, eu não poderia ir a Veneza, a não ser que Veneza fosse com a excursão ligada à organização do intercâmbio cultural. Eu poderia ficar restrito em 21 dias à província autônoma de Trento. E assim nós fizemos. Qual era, além dessa regra, tinha uma segunda regra, que era muito bem posta pela organizadora do evento. Vocês não estão aqui para fazer turismo, vocês não são turistas. Aqui vocês vão viver, comer, conversar, trabalhar e se inserir na comunidade local, principalmente nas casas às quais nós estamos enviando vocês. Então, vocês vão acompanhar a rotina das pessoas da casa, vão frequentar os trabalhos deles. Se eles forem ao campo, subir montanha, que é uma prática muito grande, muito forte no Trentino, vocês vão subir montanha com eles. Se vocês tiverem que ficar um final de semana numa casa no alto de uma montanha, que eles chamam de refúgio, se alimentando das coisas que eles propõem, vocês vão fazer isso. Ou seja, ali nós tínhamos um tempo que a gente podia se dar a liberdade de fazer certo turismo, mas, num geral, nós estávamos ali por conta de termos uma vivência ampla, mesmo que curta, daqueles 21 dias, dentro daquela sociedade a qual nós fomos inseridos. E aí nós tínhamos aulas também, nós participávamos de eventos, de palestras, de seminários, tinha espetáculos que a gente frequentava, visitas a museus. Nós conhecemos toda a região, ou as principais cidades da região, tá? Os vales, a região trentina é uma região cheia de vales. E aí, o que eu fiz lá dentro? Na primeira semana, a Carlota, que era a minha partner, eu virei para ela e falei o seguinte: Carlota, eu peço a você que corrija a cada 5 minutos tudo que eu falar em italiano que você achar que está errado. Então, se eu falar uma construção frasal estranha, uma palavra fora de lugar, você pode me corrigir. Se você achar que minha pronúncia não está boa, pode corrigir. Se você achar que a minha gramática não está boa, pode corrigir. Aí ela meio que ficou assim: sério, eu vou fazer isso? Pode fazer. Na primeira semana, ela me corrigia a cada 5 minutos. Ela parava: Wallace, muda isso aqui. Na segunda semana, ela já corrigia menos, mas ela corrigia ainda diariamente. Na terceira semana, ela quase não me corrigia.
e na quarta semana ela já não mais me corrigia. Com isso, o que aconteceu? A minha competência linguística ela se abriu de uma forma, se desenvolveu de uma forma absurda, monstruosa, posso dizer, naquelas semanas que eu fiquei ali. A interação entre eu e os meus pares era muito interessante, muito intensa, porque nós éramos pessoas de vários países do mundo. Do Brasil, éramos uma delegação de 6 pessoas. A Argentina, acho que 3 ou 4. Tinha pessoas do Paraguai, um amigo do Canadá, 3 amigos dos Estados Unidos, um da Austrália, uma amiga da Bósnia. Então, a gente conseguiu criar uma comunidade, que essa comunidade ela se perdura até hoje. A gente, às vezes, se encontra em alguns eventos, alguns, quando a gente viaja, a gente encontra com os outros amigos, a gente conversa frequentemente uns com os outros. Claro, nós desenvolvemos relações mais ou menos próximas com uma ou outra pessoa, não com todos, obviamente. Nesse processo, infelizmente, um companheiro nosso daqui do Brasil veio a falecer, o que foi, né, pegou todo mundo não durante aquele evento, naquele intercâmbio, mas anos depois, alguns anos depois. Mas, enfim, nós ali nos inserimos naquela cultura. E eu, mesmo que eu já tivesse um background da língua italiana, mesmo que eu já tivesse um certo background da cultura trentina, eu ainda, nas primeiras semanas, senti choque cultural. Ou seja, eu ainda estava preso a uma visão de mundo minha, do Wallace, que vive no Brasil, em Belo Horizonte. E aí eu comecei a me desconstruir. Um dos elementos que, para mim, são um pouco difíceis quando eu viajo é o fato de eu ser vegetariano, por exemplo. Então, eu vou para um lugar onde a culinária é muito baseada em carne, me gera um certo desconforto, porque eu explico, olha, eu não como carne, e aí algumas pessoas entendem, dependendo da situação, as pessoas não entendem. Aí eu tenho que dar explicações, às vezes, homéricas para poder escapar de qualquer desconforto. No caso da Itália 2013, eles me colocaram numa casa em que a Carlota é vegetariana também, porque eles sabiam disso, sabiam que eu era vegetariano, então eles casaram bem a situação. E uma outra coisa que foi duas coisas que foram incríveis nessa experiência da Itália 2013 foi que eu tenho um background no meio musical, eu estudei música há muitos anos atrás. E eles me colocaram na casa da Carlota, mas o pai dela, o Gianfranco, é um bravo musicista italiano, professor do Conservatório de Trento, do Conservatório de Riva del Garda, e ele é sensacional. Então, a gente conversava sobre música, ele já conhecia o Brasil, a gente falava sobre música brasileira, por exemplo. Ele gosta muito de bossa nova. E, além disso, ele é um chefe de cozinha. E eles têm um restaurante na Itália. E aí o que acontece? Eu não tenho muito conhecimento sobre especiaria, sobre vocabulário de alimentação, por exemplo. E aí lá eles conversavam muito entre si sobre questões culinárias, gastronômicas. Aí eles me perguntavam, Wallace, tá chata essa conversa para você? A gente pode mudar de assunto. Eu falei, não, aí o que eu fazia? Aí eu vou usar a etnografia aqui. Falei, não, continuem conversando sobre o que vocês estão falando. Eu estou aprendendo muito. Então eu acabei saindo dessa viagem aprendendo muito vocabulário, inclusive ligado à culinária, e principalmente ligado à culinária local. Lá eles têm mais de 40 tipos de queijos, são carnes variadas, pratos variados, as saladas são muito ricas. Enfim, eu aprendi muito com isso. Matias, você ia falar? Sim, ainda que você, logicamente, tem background próprio da sua comunidade de imigrantes trentinos na diáspora, não é o mesmo chegar à terra, ao país, com conhecimento da cultura trentina da diáspora que ficar 3 ou 4 semanas ali. Logicamente que a sua cabeça abriu como uma laranja. Sim. Foi sensacional, porque principalmente que a cultura trentina que eu conheço aqui no Brasil, das comunidades, inclusive de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de Minas, e de outros locais que eu conheço, que já fui inserido nesses contextos, eles se baseiam em uma cultura trentina de mais de 100 anos atrás, que era o que? Tirolesa. E essa cultura não existe mais na Itália.
Inclusive, a língua falada, por exemplo, em algumas localidades do Brasil, que, por exemplo, em Piracicaba, no interior de São Paulo... Ainda parecem do ano 1900 ou 1930, sim, como as sim, costumes antigas dos avós. Sim, eles usam as práticas culturais daquela época, coisas que às vezes não existem mais na Itália. Então, havia esse contraste e isso foi muito rico para mim. Então, eu saí... E a outra coisa, indo já quase para o final dessa parte, indo para a próxima etapa, eu observava também eles falando em dialetos locais. Eu não conseguia falar com eles nesses dialetos locais, mas eu conseguia entender depois de alguns dias convivendo com eles. E isso também foi incrível, porque eu ficava ali escutando atentamente, sem, às vezes, interagir muito, e aprendendo. Quando eu não entendia uma palavra ou outra, eu perguntava, isso aqui significa o quê? Aí eles me respondiam e eu acabei me avançando bastante. Gente, então, entendendo esse caso Itália 2013, eu avanço agora na minha fala para o caso Robson. Depois você pode me falar o tempo também que eu tenho. Por favor. O caso, elemento 4 da minha fala, que é o caso Lituânia 2017. Aqui vai ser um relato, um relato um pouco diferente do relato etnográfico, vamos falar assim, do Itália 2013. Porque no caso Lituânia, acontece o seguinte: em 2015, eu comecei a ter aulas de lituano, que é um idioma báltico, que é parente aí do letão. Não é um idioma de fácil assimilação. Eu até vi alguém aqui na sala que tem um sobrenome que me pareceu um sobrenome lituano, mas aí eu não comentei nada. Mas acho que a pessoa não está mais aqui. Ah, não, está aqui, Ana Rivas. O sobrenome me parece um sobrenome lituano. Se eu tiver errado, por favor, me corrija. Podría ser un sobrenome español, mas... Ah, sim, pode ser espanhol. É por causa da terminação, essa terminação sim, típica. Rivas de Ribeira. Sim, ótimo. Obrigado, Matias. E aí o que acontece? Eu comecei a estudar o lituano em 2015 com uma professora nativa que morava aqui em Belo Horizonte. Com ela, tive um total de 236 horas de aula. É muita coisa, gente, em relação à aula particular, porque eu tinha 4 horas de aula por semana. Nas férias, eu ia para a casa dela e ficava lá. Não que eu dormisse lá, mas eu quase que dormia, basicamente. Eu ficava de segunda a sexta indo à casa dela diariamente, tendo 2, 3 aulas por dia. Então, eu lembro que no mês de janeiro eu cheguei a ter 30 horas de aula. No mês de julho, eu cheguei a ter 20 horas de aula. Então, eu aproveitava as minhas férias e as dela para poder fazer isso. Então, além dessas 236 horas de aula, eu estudava em casa 1 hora, aliás, tu viu Kalbá, o Matias escreveu ali, a língua lituana. 1 hora por dia eu me dedicava àquela língua. E o que eu fazia? Eu assistia vídeos no YouTube de canções populares e folclóricas tradicionais lituanas. Eu ouvia uma coisa que eu não ouço normalmente, que é a música pop. Eu conheço quase todos os grupos, ou principais grupos de música pop lituanos, dos anos 90 para cá, de tanto que eu ouvia. Principalmente um grupo chamado Dinâmica, que é um grupo bem antigo, já tem mais de 20, 30 anos. Isso eu fazia diariamente. Eu ouvia rádio de notícias em lituano, da LRT, que é a rede estatal deles, de televisão e rádio. E esporte, tudo que eu podia fazer em relação à cultura lituana. Né? Tentava entender como é que era um pouco da culinária, como eram os trajes típicos. E isso eu estava me preparando para ir para a Lituânia em 2017, que aí é o meu caso de estudo aqui de relato. O meu objetivo era chegar na Lituânia e não falar inglês. Então, isso seria um desafio muito grande, porque eu teria que testar todas as minhas capacidades linguísticas e me colocar em situações, às vezes, embaraçosas, porque eu estava acostumado a conversar com minha professora. Eu vou ficar numa casa de uma senhora que não era da capital, não falava outro idioma, quer dizer, na verdade, ela falava polonês e russo, porque ela nasceu na União Soviética, e ela falava uma variação dialetal do lituano, que às vezes ela colocava uma palavra lá que eu não entendia nada do que ela falava. Maitesca? Sim. E aí o que acontece?
na primeira semana na casa dela, eu não conseguia conversar com ela. Ela falava, eu não entendia. Eu falava alguma coisa, ela ria às vezes, porque eu possivelmente falava alguma bobagem no meio daquilo que eu estava falando, mesmo tendo tido aquele tanto de aula. Muitas coisas culturais e comportamentais e relacionais que eu fui aprender foi com essa senhora, porque ela me xingava. Não, isso não pode fazer. Você não pode entrar calçado aqui na minha casa. Coloca seu sapato lá fora. E a comunicação, inicialmente, era uma comunicação muito difícil. Mas que, com o passar... Eu fiquei 7 semanas lá. Com o passar daquelas semanas, eu comecei a entendê-la mais. E ela começou a me entender mais. E é lá para a 4ª, 5ª semana, um dia eu falei com ela assim, estou muito feliz de que agora eu posso te entender. Eu consigo entender bem o que você fala. E ela riu assim, ela abriu um sorriso enorme. E aí, o que eu fazia? Na rua, ao interagir com os locais, eu passei 2 semanas, basicamente, perguntando todo momento para as pessoas das ruas onde ficava a escola, onde ficava o banco, onde ficava a igreja, onde ficava a universidade, onde ficava o museu. Eram perguntas básicas que eu já sabia, porque eu já conhecia a cidade toda de Vilnius, eu já havia rodado a cidade toda a pé, mas eu fazia isso repetidamente para entender as variações e os acentos a qual eles falavam. Eu perguntava isso para criança, para adolescente, para adultos e idosos. Claro, porque inclusive dentro do estándar austro-haitiano, dentro do estándar do lituano estándar, também há pequenas variações dialectais que você tem que treinar o ouvido. Sim, sim. E aí eu fazia o seguinte, eu olhava a pessoa bem vestida, eu me interagia com os moradores de rua, eu interagia com os pedintes, eu interagia com as pessoas que trabalhavam nas lojas. Aí eu comecei a fazer o seguinte, eu frequentava sempre os mesmos ambientes. Eu frequentava a mesma sala de leitura, a mesma livraria, a mesma biblioteca, o mesmo shopping, o mesmo café, o mesmo bar. Eu ia sempre aos mesmos restaurantes, porque aí eu comecei a fazer amizade com os funcionários daqueles estabelecimentos. As pessoas já passavam a perceber que é aquele cara que fala lituano. E no primeiro momento que eu tentava me aproximar deles, eles me respondiam em inglês. E eu pedia encarecidamente, por favor, me responda na sua língua. E aí eles assustavam, porque eles não estão acostumados a ver estrangeiros, mesmo aqueles que são expatriados, ou seja, pessoas que já trabalham e vivem ali na Lituânia, e intercambistas. É uma cidade universitária também, porque a Universidade de Vilnius é a universidade mais antiga daquela região, do século XVI, inclusive, se eu não me engano, 1500 e alguma coisa. Então, tem uma tradição de muitos estrangeiros frequentarem aquele local para trabalhar, para viajar, para fazer turismo ou para estudar, mas eles acabam usando o inglês, porque a população local, pelo menos grande parte, os jovens falam muito bem inglês. A Lituânia passou por um processo, depois da queda, a saída da União Soviética e a independência da Lituânia, o governo lituano entrou num processo de desrussificalização, se eu posso dizer essa palavra. No sistema educativo lituano, em vez de ser bilíngue lituano e russo até o ano 91, passou a ser lituano. Passou a lituano e inglês. Então, as pessoas que viveram na União Soviética falam russo, mas os jovens abaixo de 30 anos, a não ser que os pais dentro de casa ainda mantenham a língua russa, eles não sabem russo, na maioria dos casos. Mas eles sabem muito bem inglês, e o governo bancou para essas pessoas cursos de língua inglesa gratuitamente. Claro que é um país pequeno, né? Um país de 3 milhões de habitantes. Então, eles conseguiram fazer isso. Então, você quer usar inglês, você se comunica muito bem. Agora, eu queria era falar lituano, eu queria era viver a cultura lituana, eu queria entrar no meio da cabeça de um lituano e tentar entender como é o mundo pela lente e pelo olhar de um lituano. Eu assistia filmes nos cinemas lituanos, eu frequentava todo tipo de lugar possível. E eu comecei a fazer amizades naquele lugar. Inclusive, fui descobrir que uma amiga minha, a Migle, ela é neta do Majulis, que é o maior prussianista que já existiu, infelizmente falecido, que trabalhou, inclusive, era contemporâneo de uma pesquisadora chamada Maria Gimbutiene, que no Ocidente é chamada de Maria Gimbutas,
termina com a S lá, o nome dela, mas em lituano é Gimbutiene. A Gimbutiene, ela já falecida, ela foi, nos anos 60, responsável pela criação de uma teoria chamada Teoria dos Kurganes, que vocês podem depois pesquisar aí, que ela postulava que os primeiros povos indo-europeus teriam surgido na região da Turquia, uma região da Turquia, que tem os Kurgan, que é uma região que, no ano 3000, 4000 a.C., tem ali umas tumbas de pedra, e que os primeiros povos indo-europeus saíram dali e se espalharam pela Europa, indo até a Índia, inclusive. Né? Mas isso é uma coisa para uma outra história. Mas é para vocês verem a importância dessas pessoas. Né? O Majulis tem um dicionário enorme de prussiano, que é o avô da minha amiga Migle, e a Maria Gimbutiene, que é essa grande especialista, ela postulou essa teoria dos Kurganes aí, dos povos indo-europeus, que é uma teoria que ainda vale, tá? Ainda é aceita. Tem críticos que vão falar que vão discordar, mas ela ainda existe, essa teoria. E aí, para avançar um pouco a minha fala, eu estou próximo do final, acredito, não sei, eu não vi aqui no chat ainda, se o Robson... Tá. Aí você pode me cortar, Robson, assim que você quiser, tá? E aí, gente, para vocês entenderem que na Lituânia a minha competência linguística melhorou, sem dúvida. Eu voltei falando lituano melhor do que eu falava quando eu saí do Brasil. E, ao mesmo tempo, eu realmente passei a viver aquela cultura. Eu, inclusive, tenho a Lituânia como meu país de coração. Assim, se eu um dia puder viver, morar, casar, ter filhos, qualquer coisa, na Lituânia. Né? Assim, é meu país, é tipo assim, minha alma está na Lituânia, meu corpo está no Brasil. É basicamente isso. E, claro, que, apesar disso tudo, eu ainda não me considero falante de lituano num nível bom. Tá? Eu consigo ler, consigo me interagir, consigo assistir filme, consigo assistir notícia, escutar música. 5 minutinhos, né, Robson? Mas ainda não é suficiente. Ainda não é suficiente. Inclusive, academicamente, eu vou terminar o mestrado em Sociologia ano que vem, quero entrar no doutorado em Sociologia, e depois de concluir o doutorado em Sociologia, a minha pretensão é ir para a Lituânia fazer o doutorado em Linguística, que eles têm uma cadeira lá, que é Gramática Eslava Comparada, ou Gramática Eslava Histórica, que eles estudam, em lituano, obviamente, as línguas eslavas oficiais comparativamente dentro de um contraste histórico e, obviamente, analisando as gramáticas dessas línguas. É meu interesse futuro, daqui a uns 10 anos, quem sabe. Mas é isso. Então, para finalizar aqui a última fala, que seria aplicar a etnografia linguística na sala de aula. Agora, para todo mundo que estuda línguas ou que é professor, para quem está aprendendo idiomas e tá. Vou tentar ser muito breve para poder ter tempo da gente conversar um pouquinho. Eu sou professor de idiomas desde 2010. O que eu faço em sala de aula? Eu, basicamente, tenho feito há 11 anos uma etnografia linguística, porque eu estou entendendo culturalmente como meus alunos interagem entre si, quais são as dificuldades linguísticas que eles têm, quais são as barreiras, e eu comecei a perceber quais são os padrões de brasileiros que estão aprendendo inglês, independentemente do nível, ao aprender inglês. Quais são as estranhezas do ponto de vista do brasileiro quando ele aprende uma língua estrangeira? E a parte cultural, ele dá vazão a isso ou não? É importante para ele ou não? Com o italiano, eu percebo as mesmas coisas. Eu percebo o que para um brasileiro é difícil em relação à língua italiana, por exemplo. E quais são os choques, inicialmente, linguísticos que eles têm, os alunos têm, e os choques culturais que são apresentados em sala de aula. Além disso, eu busco entender o contexto sociocultural, econômico, político, religioso, aos quais os meus alunos estão inseridos. Sejam eles alunos de comunidades mais pobres, ou sejam eles alunos, às vezes, com maior capacidade de consumo. Independentemente do nível deles, eu sempre busco interagir com eles, de uma forma, usando, por exemplo, o inglês ou usando o italiano, de uma forma em que eu possa extrair deles o máximo de informação sobre as práticas e o dia a dia deles. Ou seja, eu estou fazendo com eles um trabalho de análise metodologicamente falando etnográfica.
E aí meu lado pesquisador aqui do campo da sociologia aguça, porque eu fazia isso antes de estar envolvido com a sociologia. Hoje, acabou o tempo. Hoje, na sociologia, eu finalizo, eu já passo a olhar como cientista, como um pesquisador. Mas toda essa vivência linguística, ela me é muito rica, porque eu percebo coisas que eles fazem, ou que às vezes eu jogo a pimenta na conversa deles, que geram certas polêmicas. E muito disso eu percebo que são o quê? Aquele questão etnocêntrica que eles têm, que eles carregam, que todos nós aqui carregamos, tá, gente? É isso. Obrigado e fico aberto aí às perguntas, comentários, Bom, críticas. Muito obrigado. Bom, pessoal, agora a gente vai abrir um momento de Q&A. Quem tiver interesse em fazer perguntas para o Wallace, o momento agora, acredito que a primeira pessoa vai ser o Matias. Pode ir lá, Matias. Enquanto ninguém se manifesta aqui, pode aí fazer suas considerações. 5 minutinhos, tá, gente? Se quiser, inclusive, Matias, complementar o que eu falei, gente, se quiserem complementar, comentar outros casos, eu acho que é legal também, porque enriquece o debate, né? Sim, eu acho que aproximadamente os 70, 75% da currícula escolar brasileira não ensina, se já tem problemas para ensinar línguas, o pior de tudo isso é que não ensina cultura ou background ou questões etnográficas associadas a isso. Seu pai não deixou tu pegar no seu celular, não? Eu nem falei. Tem o microfone aberto. Emily, é isso. Obrigado. Não, sim, eu te dizia que se já no Brasil há graves problemas do ensino de línguas no sistema educativo, não poderíamos também dizer que no ensino das culturas associadas às línguas, os backgrounds culturais e sobretudo as técnicas de imersão não somente significa falar sempre uma mesma língua, conhecer aspectos culturais ou aspectos da vida local das línguas dos países de origem. Que eu quero te dizer, há um déficit muito grande que tem que ser corrigido nos próximos anos. Sim, concordo. Nesse sentido, a sua palestra é muito digna de admiração, porque, lamentavelmente, infelizmente, não todos os brasileiros pensam como você ou como nós. Obrigado, Matias. Camila levantou a mão. Oi, tudo bem? Gostei muito da sua fala e eu quero fazer um comentário, assim, não é uma pergunta, na verdade, que tem a ver com o que você expôs, assim. E eu acho que esse movimento seu, né, de ir para a Lituânia e fazer questão de não falar inglês, ele é super importante e eu acho que, em geral, quando eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, depois passei um tempo na França, foi essa minha atitude também, né, de querer falar só em francês ou só em inglês. E com isso, até que nos Estados Unidos não, mas na França eu acabei perdendo algumas oportunidades de interação social por isso, né, porque eu era chata que só queria falar em francês, mas tudo bem. Mas o que eu ia falar, na verdade, é que eu acho que, você mesmo falou isso, assim, mas estar em um outro país e se recusar a falar inglês, né, que é uma língua geralmente com a qual as pessoas têm mais familiaridade, a gente, como viajante, como intercambista, nos coloca numa posição de vulnerabilidade muito grande, uma posição a qual a gente não está acostumado aqui no Brasil, né? Então, eu acho que isso é uma barreira que as pessoas enfrentam, que é uma coisa que geralmente não é comentada, eu acho, sabe? Que aprender uma outra língua, ainda mais em loco, envolve um certo grau de exposição a várias situações de vulnerabilidade, ao ridículo, às vezes, né? Como você mesmo falou. Inclusive, ao ridículo. Você comete gafes, você faz coisas que para a comunidade local é algo grosseiro. Exato. Eles podem te recriminar por isso. Exatamente. Então, isso é uma habilidade, assim, que às vezes é uma habilidade importante, né? Linguística mesmo, extralinguística, não sei, que nos permite aprender uma língua bem. Né? Era só isso. Legal, Camila, legal. Só para complementar um pouquinho a sua fala, Wallace, essa questão da atitude que você traz, né?
Na linguística, a gente já fala de um conceito chamado language engagement, né? Porque não basta você estar abroad, né? O que vai fazer com que você se desenvolva linguisticamente é o quanto você se engaja com aquela comunidade, que a gente sabe que tem muito brasileiro, sobretudo que vai para um país, ou até mesmo estrangeiros que vêm para o Brasil e às vezes eles demoram a se desenvolver por conta disso, né? Porque eles não... E que tendem a formar guetos, né? Formam guetos. Exato, e também acho que é uma questão também que é interessante, assim, além do engajamento, a questão do, obviamente, da exposição ao input, como foi falado por David aqui na primeira palestra, mas não só da exposição ao input, mas também acho que é importante falar sobre a questão da atenção no aprendizado, né? A gente está atento às novas formas, né? Porque como a gente está, para alguns, né, em fase de aprendizado, não mais de aquisição, então, às vezes, só a exposição ao input não vai dar aquele efeito, né? Se você não tem atenção as formas linguísticas que são novas, né? Se você não engaja linguisticamente com aquela comunidade da língua-alvo, né? Para que você consiga se desenvolver linguisticamente, né? Então, talvez... Sim, concordo. Trouxe aí em relação ao conceito de etnografia linguística. Não, legal. Gente, alguém mais quer comentar alguma coisa? Perguntar também? Não sei como é que vocês estão de tempo. Eu tô por conta. Não tem problema. Quer perguntar alguma coisa, Juliano? Juliano, Oi, Wallace, tudo bom? Tudo ótimo. E aí? Na outra sala. Estou assistindo aqui nos últimos 10 minutos ou 15. Depois eu assisto completamente. Legal. Que bom. Seja bem-vindo. Já está no Brasil de volta? Tô aqui em Belo Horizonte já. Na minha Batcaverna, cercada aqui por alfarrábios. Aqui, ninguém perguntou, mas aqui eu tenho, para vocês terem uma ideia, eu tenho mais de 300 livros sobre línguas aqui em casa. Desses 300, cerca de 200 são dicionários físicos, com pelo menos 40 línguas diferentes. Além de manuais, gramáticas e coisas do tipo. Assim. Livros em língua estrangeira tem um bocado também. Fora línguas, o que é que tem além desses 300 aí? Tem cerca de 1.500 revistas em quadrinhos, vários livros na área de sociologia. O nome dessa biblioteca aí, cara? Hã? Biblioteca Armani, é? Aqui são 6 estantes, tem 3 aqui atrás de mim, 2 à minha direita, uma à minha frente e uma bagunça aqui empilhada na mesa já. Tem uma pergunta aqui no bate-papo. A Camila está querendo saber quantas línguas você fala, já que você falou da biblioteca. E quais? Na verdade, a resposta que eu vou te dar é a seguinte: eu já estudei vários idiomas, inclusive idiomas mortos. Atualmente, eu me concentro apenas em idiomas vivos indo-europeus. Tá? É uma questão de... O meu recorte, vamos dizer assim, foi feito dessa forma. A minha concentração é essa. Eu tenho, hoje, contato, além do português, com 13 línguas indo-europeias. Dessas 13, eu acredito que eu tenha condições mínimas de leitura entre 8 e 9 delas. E tenho uma segurança maior em falar 5 delas, acredito, ou 6. E, dependendo da situação, eu consigo usar algumas em nível de turismo, outras ainda eu tenho um nível bastante básico, outras eu estou num nível já bastante avançado, varia bastante. Eles têm níveis diferentes entre si. Algumas delas eu já visitei países os quais são faladas essas línguas, né? Que são inglês, italiano, russo, lituano, croata, macedônio, esperanto, francês, espanhol, alemão, holandês, papiamento e letão. Letão é a caçulinha, que eu comecei esse ano. Bom, e macedônio, eu esqueci do macedônio. Eu tenho uma pergunta. Chega. Bola chegou. Última pergunta, vai, Jurobola. O patrão chegou aí. Ixi, Maria. É bom ver que você está em casa, Robson. Uma pergunta. O Wallace, você já foi ou pretende ir para a Índia ou estudar línguas próximas ali da Índia, do Paquistão? Na verdade, ótima pergunta. Eu ainda não conheço a Índia, mas eu tenho interesse, sim, de, no futuro, enveredar pelas línguas indo-europeias da Índia.
O que eu estou tentando concentrar por enquanto? Ainda nas línguas indo-europeias oficiais faladas na Europa, né? Para depois eu avançar. A hora que eu sentir que, por exemplo, entre essas línguas que eu tenho contato atualmente, que eu vou mantê-las durante alguns anos sem aprender uma língua nova, por exemplo, até que eu possa ter 10 delas num nível de segurança razoável, aí eu vou passar a aprender novos idiomas, inclusive expandindo aí para línguas não indo-europeias e para línguas indo-europeias que não sejam faladas apenas no continente europeu, mas na Índia, sem dúvida. Línguas como Hindi, Punjabi, Bengali, Hindustani. Eu tenho interesse, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Já terminou aqui o tempo, então, da palestra, mas a minha última pergunta é: essas línguas mortas que você estudou, elas morreram depois que você entrou em contato com elas ou ela já estava morta antes? Não, eu não sou um eterno, então foram bem antes, entendeu? Se eu fosse um eterno, cara, eu ia falar muita língua. Pelo menos as 7.000 línguas aí estavam no Pelo bolso. menos a metade, né, Wallace? Pelo menos a metade do que é falado no Globo estava beleza. Então tá, Wallace. Valeu. Abraço. Obrigado, Wallace. Olha, minha camisa do Batman. Batman, é quase eterno aí. Quase. Tchau. Tchau, Wallace. Até logo.